Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem está aqui, quem está assistindo a gravação também. Mais um dia de grupo de constelação, mais um dia de estudos, né? Uma parte assim de um livro que eu gosto muito, que fala a respeito de conhecer a nossa família para que a gente possa se conhecer. E isso é uma das bases da constelação familiar, né? Porque quem se acha muito diferente da sua família, quem nega muito as atitudes assim da sua família, eu sempre chamo a atenção para que a pessoa preste mais a atenção nos detalhes, porque muito provavelmente ou essa pessoa está negando algo e querendo ser completamente diferente, nessa negação vai para o outro extremo, ou nessa negação faz igual e não percebe, né? Ou nessa negação está sempre esperando algo também. Então, nós podemos encontrar vários padrões dentro da família, várias histórias, as quais a gente pode estar honrando, sabem? A maioria das pessoas que está aqui já conhece alguma coisa de constelação, então parece fácil, simples, né? Parece uma coisa assim que já é óbvia, mas na prática da vida nem sempre é óbvio, né? Tem coisas que a gente honra que a gente nem não sabe nem de qual pessoa é. Ou se a gente descobre dentro de uma constelação de onde vem aquilo, muitas vezes a gente nem conheceu a pessoa. Não é uma coisa clara. O sentimento primário, né, que a gente falou na semana passada, das causas primárias, dos sentimentos primários, nem sempre é claro na nossa memória. Muitas vezes é claro só na consequência que ele está trazendo. E esse livro é um livro que eu gosto muito, né? Que a autora escreveu, um livro bem curto, assim, um PDF bem curto, que a autora escreveu, a gente estudou acho que quase metade dele, ele tem um pouco a mais ali de conteúdo. Mas também não dá para trazer muita coisa aqui nessa uma hora de aula, já é bastante coisa para a gente observar e constelar. Então eu trouxe uma parte, o início dele, que é super importante, que trata de assuntos que as pessoas trazem muito tanto nos atendimentos quanto nas turmas, nas caixinhas de perguntas, aqui também, né, com algumas pessoas que eu converso. Então, a gente olhar para nossa família e compreender que aquilo que a gente está buscando fora, na verdade, realmente está dentro e está muito mais próximo do que o que a gente pode imaginar, é importante a gente sempre falar nisso. É importante a gente sempre lembrar disso. Encontrando formas e vendo ou lendo, né, exemplos, porque a autora fala a respeito dela mesma, de uma experiência dela, uma experiência a qual eu me identifico muito, porque ela fala de características e de coisas ali no texto que parece que eu que escrevi o texto, assim, em algumas partes. É bem interessante, né? A forma como ela se encontrou na constelação, as coisas que ela sentia, até um sentimento que ela conta ali de não atrapalhar, que ela sentia que ela atrapalhava nos lugares que ela estava. E eu, por muito tempo, senti isso. Tenho que me regrar, assim, eu tenho que estar bem presente para não voltar a sentir. E muitas pessoas sentem isso e não percebem, porque eu passei anos sem perceber. Outra coisa que ela fala, né? Que ela procurava barulho para não ouvir o próprio mal-estar. E eu lembrei de mim, porque eu era uma pessoa que dormia com a TV ligada, estudava com o som ligado, ia para os lugares mais movimentados aqui da Universidade Federal de Santa Maria para estudar, porque eu não gostava de silêncio. Eu não gostava de escuro, eu não gostava de interiorizar. Então eu tinha que estar sempre no barulho, na bagunça, nas pessoas. Se hoje eu soubesse que amanhã eu ia ter que passar o dia em casa, já começava a me gerar um desespero, porque eu tinha receio de ficar sozinha. Meu mal-estar era tão grande e ao mesmo tempo eu era uma das pessoas mais sorridentes e alegres, como sou ainda. Mas dentro de mim aquilo era muito diferente. Então, às vezes, a gente tem as nossas máscaras para mascarar o nosso mal-estar mesmo. Não que a gente seja uma pessoa mascarada, falsa, né? Não é isso. Mas para a gente não se ouvir, para a gente não se acessar. Só que apenas a gente conseguindo se acessar é que nós vamos encontrar as respostas, tá?
Então, nós vamos falar de relacionamento, nós vamos falar um pouco a respeito de saúde. Tem uma parte que ela traz ali de um momento que ela teve depressão, que também foi muito parecido com o meu momento, né? Com o momento que eu tive depressão. Então, é um livro bem importante para mim e que eu tô bem feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês também, tá bom? Já quero falar de início agora, que hoje eu comecei a divulgar para as pessoas de Santa Maria, região, quem é de mais longe também, se quiser vir, tem um mês para se organizar e as pessoas são muito bem-vindas, né? Por mim, eu conheceria todos vocês pessoalmente, eu adoro. E eu vou descobrindo que tem pessoas que assistem aqui que eu nem sei quem são, assim, que não comentam nada, que não conversam comigo, e daí, de repente, um dia lá vem dizer que me seguiam há tanto tempo e eu nem sabia, né? Então, por mim, eu conheceria todos vocês. Quem pudesse, organize. E no dia 19 de junho, é uma quinta-feira, feriado de Corpus Christi, nós teremos um evento de constelação familiar com meditação, respiração, movimento, toda uma técnica nova que eu estou trazendo, envolvendo diversas coisas, inclusive a minha formação como professora de educação física, trazendo essa parte do movimento para liberação física. Liberação sistêmica, liberação no físico, porque todas essas memórias, na verdade, são as mesmas, cada uma afetando um corpo, né, ou vários corpos dentro da gente. Então, eu vou trazer todo um movimento novo, porque dia 9 de junho é meu aniversário, então é uma comemoração do meu aniversário, é uma comemoração de renovação e é um lançamento de um novo projeto meu, que a partir de agora nesse projeto e dessa forma que eu vou estar fazendo os atendimentos individuais, em grupos, tem coisas que eu já venho testando, que vem dando super certo. Então, eu convido vocês, né, para esse evento presencial aqui em Santa Maria, na Casa Círculo. Será pela manhã, das 9 ao meio-dia. Dá para se organizar, dá para chegar. É num feriadinho, então. Se organizem já desde agora, né? Quem tiver por aqui ou quem quiser chegar, eu vou estar trazendo mais informações a partir dessa semana. Nós estamos nos organizando. Mas tem um mês ainda aí para vocês se organizarem, convidarem mais pessoas. Vamos fazer um movimento e uma comemoração bem bonita, tá bom? Vamos estudar o texto, então? Simbora. Para quem não conseguiu ler, eu vou ler algumas partes aqui. A autora, o nome dela, deixa eu ver o sobrenome que eu não lembro, é Maria Cristina Ferraz, tá? E o nome do livro é Conhecer a Minha Família para Saber Quem Sou. Na introdução, ela conta que ela iniciou uma viagem por dentro dela que ela nunca imaginou que ela ia viver. Ela fez um workshop com a Louise Hay e ela entrou em contato com as constelações sistêmicas, algo que ela desconhecia, e aquilo fez tanto sentido para ela, porque ela vinha em tantas terapias, ela vinha fazendo tantas coisas, ela vinha tanto resolver as coisas há tanto tempo pela cabeça dela, e sem ter grandes descobertas de alguns pontos, que quando ela chegou na constelação familiar, ela começou a olhar para a história dela e ver como tudo que ela estava vivendo fazia sentido. E o quanto ela estava ligada a essa história, a esse passado, mesmo vivendo o presente. Coisas da realidade dela não condiziam com os sentimentos que ela tinha. E ela decidiu enfrentar, que nem ela diz assim, né? Decidir enfrentar esse caminho, crescer interiormente. E ela diz que esse crescer interiormente, ele começa por esse partir pedra, né? Ela diz assim, é partir pedra mesmo, né? É ir para aquelas coisas mais duras, poder olhar, se investigar e se encontrar dentro da sua família. Encontrar sua história, encontrar os antepassados, dramas, sofrimentos, alegrias, porque até os nossos talentos fica difícil acessar os próprios talentos quando a gente não conhece a nossa história, a gente não conhece de onde vem. Então a gente não se apropria daquilo que é nosso. Por que que eu falo e eu faço nos atendimentos individuais e também na turma, principalmente nos acompanhamentos, que é onde dá tempo da gente fazer isso? É um exercício de trazer todas as questões difíceis, dolorosas e os defeitos, né, que a gente vê nos nossos pais e na nossa família com quem a gente convive, trazer, reconhecer e ver beleza, ver potência. Trazer para nossa vida fazendo algo grande e bonito com isso. Por que que a gente faz isso? Porque tem talento em tudo. Que seja o talento nosso de perceber o que não é para a gente repetir, sem medo,
ser perseguida ou perseguido pelo medo de que aquilo se repita na nossa vida, mas sabendo que nós estamos honrando aquilo, nós estamos aceitando que as outras pessoas muitas vezes não vão mudar. Aquilo é delas, elas dão o que elas têm. Aquilo não é pessoal contra nós, mas nós podemos usar como um exemplo, como um aprendizado, fazendo algo grande e bonito com isso. Seja vendo uma qualidade positiva naquele rótulo negativo que a gente colocou, para que aquilo não dificulte mais a nossa caminhada, para que aquilo não nos cause mais medo, seja é, fazendo, usando aquela característica de forma potencial. Eu já dei vários exemplos aqui para vocês, eu não vou entrar muito a fundo nisso de novo. Dei inclusive exemplos meus, né, de coisas que eu via na minha família e que eu podia ter pensado que era inconsequência, falta de responsabilidade, impulso. Por exemplo, até a própria facilidade dos meus pais em se mudarem, mudarem de ideia, mudarem de cidade. Tem vários pontos de vista para isso. E hoje eu escolho ver isso de forma positiva. Eu me vejo como uma pessoa muito adaptável, mesmo que eu saiba que eu preciso também examinar mais algumas coisas antes de tomar decisões. Mas a qualidade em si, ela é positiva, entendem? Então eu já vou chamando vocês para observarem dentro de vocês, dentro da família, quais as características que mais chamam a atenção. Principalmente o que mais incomoda vocês hoje, dentro da família de vocês. O que que mais incomoda? E se existe uma forma de ver isso positivamente? Quando eu trago esse pensamento nos atendimentos, normalmente a cara da pessoa que está sendo atendida não é muito boa. Que a pessoa já me olha assim, Ih! Né? Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e eu falei assim: quais as qualidades, o que tu vê de positivo? O que que tu admira no teu pai? E ela fez assim, né? Eu comecei a dar risada. Eu disse, não, eu tô rindo porque eu me identifico, né? Eu falei pra ela, eu me identifico com isso. Eu demorei para admirar algumas coisas, para tirar os rótulos e ver além daquilo que a minha família via, né? Daqueles rótulos que eu criei, daquele julgamento que existia em mim. Realmente ver beleza na pessoa do jeito que ela é. Nem sempre é fácil. Mas trabalhando, né? A gente veio trabalhando, encontrando posicionamentos, aproximando algumas coisas sem o intermédio de outras pessoas, porque é bem importante a gente entender de onde vêm esses rótulos familiares, porque às vezes é algo que eu ouvi de alguém, é algo que eu vi de alguma coisa que não tem a ver comigo, ou eu só percebi um lado da situação, não percebi os outros lados, eu não estou entendendo a responsabilidade dos envolvidos. Isso é até perigoso para a nossa vida. A gente não consegue ir para frente com esses olhares distorcidos. Então, comecem a olhar, né? E a autora diz que muitas vezes ela perguntava para ela mesma por que que ela se sentia daquele jeito, por que ela sentia aquelas angústias, por que algumas coisas ela não aceitava e por que algumas outras coisas ela sentia de tão ruim sem nem saber por quê sem, é como se aquilo ultrapassasse a força que ela tinha de transformação. E ela disse que ao longo do tratamento dela, muitas vezes ela fez constelação de forma individual, no grupo, né? Ela até põe o nome do terapeuta dela, o José Miguel. E bem cedo ela falou que percebeu a importância e a grandeza da conexão, da reconexão que a constelação faz com esse amor familiar. E ela chama de amor curador e libertador. Porque vejam bem, até quando a gente está adoecendo pelo amor, vamos dizer assim, a gente não está aceitando, a gente não está entendendo por que que as coisas são de tal jeito, a gente não está conformada com as coisas estão doendo dentro da gente. Isso também é um tipo de amor, é uma busca por amor. É um vazio que existe que só o amor vai preencher. Então eu amo, eu me ligo àquela família pela minha necessidade, por exemplo, antes de ressignificar. E essa necessidade começa a causar outras coisas na nossa vida. A gente começa a buscar essas necessidades fora, no trabalho, no relacionamento, nas amizades, em compras, em bens materiais, que são importantíssimos, têm o seu lugar.
A gente não precisa viver sem as coisas, nós vivemos no mundo material. Mas a real conexão desse amor curador, nós precisamos encontrar na origem, para que até os bens materiais ocupem um lugar correto na nossa vida. E nessa dinâmica de religar o amor, a Maria Cristina conta que ela encontrou muitas das respostas que ela procurava há muito tempo. E nesse livro ela partilhou um pouco da vivência dela, do caminho dela. Que o objetivo real do livro é o próprio crescimento dela, desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Escrever para ela foi uma aceitação da própria história. E ela também acredita que esse testemunho poderia auxiliar outras pessoas e está auxiliando, porque nós estamos aqui estudando, né? Então ela começa, deixa eu olhar para vocês aqui, ver se está tudo bem. Tudo certo? Vamos seguir então. Estão me ouvindo bem, né? Então tá. Ela fala do conceito dela de família, né? O que que é a família? Ela entendia por família um conjunto de pessoas que tinham um grau de parentesco ou não entre si e que viviam numa mesma casa, né? Que formavam um lar. O conceito que ela tinha antes. E ela lembra que na infância dela e na juventude, essa é uma das coisas que eu me identifico, ela tinha um anseio enorme por ter uma família, como se ela já não tivesse uma família. E eu lembro que eu, desde pequena, eu dizia assim, que eu tinha o sonho de casar, de ter filhos, de ser mãe, de ser esposa, de ter um lar que fosse harmônico, né? Daquela coisa assim da casa, da convivência. Eu tinha um sonho muito grande, assim, tinha algo maior que eu buscava. Desde criança eu cuidava das bonecas, eu cuidava das crianças, eu cuidava dos meus primos. Eu tinha uma coisa assim de maternar, de dar amor. E eu lembro que quando eu via demonstrações de amor entre os casais, eu ficava muito feliz com aquilo. E eu dizia que um dia eu queria viver aquilo, né? Que eu via dentro da minha casa algumas coisas também de demonstração de amor, mas também via alguns desentendimentos, algumas coisas. Então, para mim, faltava algo na minha percepção de filha, na minha percepção infantil também das coisas, né? E aí a autora se pergunta, né? Mas o que que eu buscava? Dentro das constelações, ela entendeu que existia aquele vazio, ela achava que ela ia preencher com o núcleo familiar que ela iria formar. Mas, na verdade, dentro das constelações, ela entendeu algumas coisas da história dela. Porque quando ela começou a se constelar, algumas coisas da história dela começaram a aparecer. Quantos de vocês aqui já foram atendidos por mim ou por outras pessoas? Mas eu digo por mim porque daí vieram relatar para mim e a partir das constelações começaram a descobrir coisas naturalmente a respeito da sua história, né? Então a constelação ela traz isso. Ela faz com que a verdade venha se apresentando em fatos também. Ela diz que aos 3 meses de idade ela foi para casa dos avós maternos dela, viveu até os 6 anos porque ela tinha uma irmã que tinha 1 ano e pouquinho e a mãe dela não tinha condições de criar as duas. Então ela ansiava pela visita dos pais dela. Ela ficava na janela esperando, né, e contando os dias e desejava voltar à casa deles. Quando aos 6 anos ela foi para a casa dos pais, e aí já existia um movimento de amor interrompido, porque a criança que é separada dos pais muito cedo, ou se sente separada dos pais, mesmo que more na mesma casa, porque existe isso também, né? É causado nessa criança um movimento de amor interrompido. Em determinada idade, até mais em relação à mãe, quanto mais novo, né? Quanto mais nova essa criança, até mais em relação à mãe, por causa da ligação física, porque até certa idade a criança acha que é a própria mãe ainda, né? Depois que começa a acontecer essa individualização. Mas então, com 6 anos, ela voltou para casa dos pais e aí ela chorava de saudade dos avós. Ansiava o dia por ir até a casa dos avós. Por quê? Porque a partir dos 3 meses até os 6 anos, os avós foram a referência dela. Então, ela tinha esse movimento de sentir saudade da origem, que são os pais a ligação maior, os avós também são a origem, mas é como se existisse um vazio. Ela criou esse referencial, os avós representaram os pais, depois houve mais um movimento de amor interrompido em relação a esse referencial dos avós. Então vejam como as coisas vão se construindo na vida da pessoa. Aos 18 anos, ela entrou num convento, porque ela pensou que ela ia encontrar o que ela estava buscando. E aí ela disse que ela saiu de lá com uma depressão profunda,
né? Quando ela saiu com essa depressão profunda, ela pensou: agora eu vou formar minha família. Porque se eu já fui, já voltei, agora vim para um convento, não encontrei o que eu estou procurando, vou casar, formar minha família e aí deu, né? Aí tô curada. Aí tem toda a história do casamento, né? Que ela não conta detalhadamente aqui no livro, mas ela já conta que quando ela se separou, não deu certo aquele casamento, foi de novo à procura de uma família que ela não encontrou, nem em casa, nem nos avós, nem no convento, nem no casamento. Então, quando falava em família, ela chorava. Era um tema bem doloroso para ela. E ela sentia que sempre procurava algo, procurava. Ela começou a se dar conta que tinha algo a ver com essa família. Só que vejam bem, em muitos momentos da nossa vida, a gente procura, só que a gente não se dá conta do que a gente está procurando. Ela, por algum motivo, por procurar em diversos lugares diferentes, em algum momento ela acordou para ela mesma e viu que ela estava buscando uma coisa que nem ela sabia o que direito, nem ela sabia onde, mas que existia um vazio. E ela começou a se dar conta que precisava ressignificar algo, que precisava de uma terapia, que precisava de um auxílio. E eu vivenciei muito isso. Sabem como que eu me sinto? Eu senti como se eu tivesse construído tudo o que eu entendia que era felicidade, assim. Eu tinha um trabalho legal, eu estava perto da minha família, eu estava perto dos meus amigos, eu morava numa casa que eu queria. Eu tinha os móveis legais que eu queria, né? Eu conto para vocês aqui, tinha meus cachorrinhos, tinha minhas coisas. Uma época tinha um relacionamento também. Estava organizando a minha vida, mas aquele vazio permanecia. Aí eu buscava em outra coisa, eu buscava em outra coisa. Eu lembro quando eu comprei um carro pela primeira vez, eu pensei, era isso que estava faltando. Agora eu vou me sentir melhor, porque vai melhorar minha dinâmica, minha rotina e tal. Dava um, dois dias, já voltava aquele vazio, aquela coisa, né? E muita frustração nos relacionamentos, principalmente, porque parecia que a pessoa não me amava, nunca me dava o suficiente, que eu ficava mendigando amor. E isso fazia automaticamente eu me ligar a pessoas problemáticas. Porque aí eu tinha o lugar de não querer atrapalhar, eu queria fazer tudo, eu entrava no lugar de salvadora, e eu sentia que se a pessoa dependesse de mim, ela não ia sair, ela não ia me abandonar. Tudo isso eu tô falando para vocês percebido depois de muita terapia, porque na hora eu não percebia. Né? Sabe quando dizem assim, parece que eu tenho dedo podre? Era mais ou menos assim. Mas existia um vazio existencial em mim ligado à família, que depois eu vim entender, né? E quando a gente se dá conta que, na verdade, a gente já tem uma família, a gente já tem onde buscar, né? Aí que começa a real busca. Porque é aí que a gente começa a entender por que que só nós vamos nos dar aquilo que a gente precisa. O que que a gente quer encontrar nessa família? O que que a gente quer encontrar dentro da gente? Na realidade, tudo parte do encontrar o lugar, pertencer. Por que que um dos primeiros movimentos que eu faço quando chega uma pessoa para ser atendida, eu faço o movimento de encontrar o lugar na família, ou eu faço alguma fala dentro da constelação, para que essa pessoa encontre o seu lugar. E a partir do seu lugar, a gente possa ressignificar todas as outras coisas na vida dessa pessoa. Porque a família é muito mais do que as pessoas que vivem numa mesma casa. A família, ela é um pacto de amor, ela é um vínculo criado muito antes do nascimento. E a autora, pela crença dela, ela diz, no momento em que a alma escolhe nascer naquele sistema familiar, com aqueles pais, com aquela história, nesse momento já é ser família. E aí nós usamos a fala: uma vez família é sempre uma família. Para a eternidade é uma família. Aí também nós não precisamos aprofundar muito, porque cada crença tem as suas explicações, né? Nós não vamos falar disso hoje, né? Mas observem que eu tô falando essas coisas para que vocês entendam que é muito maior do que aquilo que a gente vê ou pode imaginar. A conexão de uma família.
o lugar que cada um ocupa, o destino de cada um, a pecinha na engrenagem que cada um de nós é dentro da sua família, a importância que cada um tem. Mesmo aquele ser humaninho que tu quer bem longe de ti, que às vezes tu deixa lá num cantinho e pensa, meu Deus, não consigo com essa pessoa. A gente não precisa ser melhor amigo de ninguém. A gente não é obrigado a conviver com todo mundo. Mas, se algo ainda gera desconforto, nós precisamos trabalhar o desconforto. E então conviver daquela forma que a gente acredita que é saudável ou não, tá, gente? Mas o que eu tô falando aqui é o que a gente vem falando em todas as aulas de segunda-feira: o filtro do coração. Semana passada nós falamos disso também. É leve pra ti? Não é leve pra ti? Quando não é leve, a gente percebe na hora. É instantâneo, o coração não mente. É instantâneo. E eu vejo tanto filhos, por exemplo, se obrigando a conviver demais com os pais, misturando as vidas, querendo salvar, querendo transformar, não evoluindo porque não aceita que os pais não querem vir junto nessa evolução. Então eu vejo esse lado. E eu vejo também tantos filhos simplesmente negando e excluindo os pais. Não convivo, porque não quero saber, porque não sei o quê. Se colocando acima dos pais, sabe? Eu sempre penso em conviver de uma forma que seja saudável para mim, primeiramente. Mas que atitudes e situações e coisas que eles resolvem por eles, que aquilo não me afete, que eu possa encontrar o meu lugar dentro disso. Saber aceitar que eles são os grandes e eles resolvem. Tem uma grande importância. Saber dar os limites necessários de convivência, de interferência. E aí a gente, a partir do nosso lugar, tudo começa a se colocar no seu devido lugar. Então a família existe essa forma que eu chamo de forma inteligente e saudável de conviver. Tem pessoas que acham assim: minha família é super unida, eu me dou super bem com a minha família, não sei o que, não sei o que. Mas não se dão conta que às vezes esse amor adoece, essa codependência, essa esse emaranhamento, esse todo mundo sabe de todo mundo se mete na vida de todo mundo, precisa da aprovação de todo mundo, né? Então o mesmo amor que liga, que cura, é o amor que adoece, por isso que ela fala, né? Agora aqui na parte 3 ela começa a falar mais especificamente da vivência dela a respeito desse amor que adoece, né? O que que é isso? Aí ela fala a respeito da depressão. E eu diria para vocês que toda e qualquer doença tem um tanto disso aqui que a gente vai falar, tá? Ela diz que o Bert Hellinger dizia, né, que a pessoa deprimida é, em geral, aquela que não tomou um de seus pais no seu coração, né? Então, se tratando de depressão, a gente pode olhar para isso, que existe um movimento de amor interrompido que precisa ser reconectado. Obviamente, chegando no corpo físico, chegando nos sintomas, chegando numa situação assim, bem difícil, né, da depressão, nós precisamos de um auxílio médico. Muitas pessoas precisam de medicamento por um tempo. Nós precisamos nos cuidar, nos organizar também fisicamente, mentalmente. Agora, o movimento sistêmico, ele é essencial. E está aqui uma pessoa que constelou várias vezes, gente. Para quem não sabe, eu tive depressão profunda, passei por diversas coisas, fiz várias constelações, encontrei algumas coisas e vejo que se eu tivesse ficado só no tratamento mais superficial dos sintomas, isso não teria passado, porque eu não teria tratado a raiz. Entendem? Então a gente se organiza aqui na superfície, ao mesmo tempo dando conta de encontrar as raízes, de tratar, de mudar os padrões, de mudar posicionamentos. Tá bem? A autora conta que aos 6 anos, quando ela voltou para a casa dos pais, é que ela iniciou no processo de depressão. Se fechava no quarto, chorava, não sabia explicar o que sentia. Tinha uma angústia enorme. E é aquela coisa que muitas vezes quem não teve depressão não sabe explicar. A pessoa começa a dizer: ah, mas tu tem tudo, tu isso, tu aquilo, né? E por que tá se sentindo assim? Não tem motivo para se sentir assim. Mas a pessoa que tá depressiva, ela não sabe o motivo. Não tem motivo.
e causa mais depressão, parece essa cobrança, né? As pessoas querem auxiliar, mas não sabem como auxiliar. Tu já não tá te entendendo e daí tu pensa que tu tem tudo e tu te sente assim, como assim? Nós sabemos que temos muitas coisas a agradecer, mas nós precisamos olhar para essa angústia inexplicável e tomar as coisas que nós precisamos tomar, preencher os vazios. Ela disse que aos 20 anos, depois da passagem dela pelo convento, é que foram diagnosticar ela com depressão endógena. Até nem sei o que que é isso, endógeno, né? Não pesquisei também o termo. Ela disse que tinha consultado médicos, psicólogos, psiquiatras, foi internada várias vezes. Ela disse que tentou suicídio e que ela nunca conseguia curar aquele mal-estar. Aquilo era constante e que ela se habituou a conviver com aquilo. Ela trabalhava muito, ela ria muito, ela procurava muito barulho, olha o que eu falei para vocês a respeito de mim. Tava sempre na confusão, tava sempre com as pessoas, tava sempre preocupada para não ouvir o mal-estar interno, é como se ela tivesse jogado para baixo do tapete aquilo que ela sentia. E ela era conhecida pela menina feliz e sorridente, sempre pronta para festa, sempre pronta para as coisas boas da vida, sempre pronta para os amigos. E ela sabe que aquilo era apenas uma máscara e uma fuga do que realmente ela sentia, sabe? Eu me vi muito nisso. O Bert Hellinger também diz, ela cita aqui no livro, que a depressão é uma recusa em aceitar a vida. E que através das constelações ela entrou em contato com essa negação e também com a religação. Porque esse amor religado é a força que move e cria tudo, né? E ela dizia assim, mas que amor era aquele, né? Honrando o quê? Que amor cego era aquele que me levava a negar minha própria existência. Tem mais umas citações do Bert Hellinger aqui, eu não vou ler todas, porque se vocês quiserem, vocês podem ler depois de novo o arquivo, quem não leu ainda pode ler, né? Mas ela traz umas citações que falam a respeito dessa seriedade da criança ser separada dos pais, antes de entender o porquê dessa separação, né? Envolve muitos riscos, até risco de vida. Também é, que a pessoa depressiva ela não consegue receber dos seus pais enquanto ela não religar nessa raiz esse amor. E que a depressão ele chamava de doença das raízes, como se a pessoa fosse separada das suas raízes. Gente, isso aqui não diz respeito só à separação física, entendam, tá? Que tem pessoas que moram com os pais até hoje e são depressivas. De alguma forma, houve essa separação. E que a pessoa ela cria uma síndrome do eu vou conseguir sozinha. Eu vou poupar os meus pais, eu me firmo nas minhas próprias pernas. Então a pessoa vai à exaustão com todas as consequências que isso tem. Eu também me vejo muito nisso, porque eu fui aprender a pedir ajuda e falar dos meus sentimentos com quase 30 anos. Eu pensava que eu não queria atrapalhar, eu pensava que meus pais já tinham problemas demais, eu pensava que não tinha espaço para eu expor os meus sentimentos dentro da minha família, que eu tinha como dever era auxiliar e diminuir a dor deles, e eu estava muito naquela criança que queria salvar, que queria resolver, que era envolvida em assuntos de adulto muito cedo. E passei por todas essas coisas aqui que fala no livro. O não atrapalhar era uma coisa assim impressionante. Impressionante, sabe? E o querer dar conta sozinha, gente, é uma coisa que também eu venho trabalhando até hoje. Eu sinto que, assim como a autora fala, eu também extrapolei todas as minhas condições e capacidades físicas e mentais, né? Ela diz que ela caiu num poço terrível, que por mais que ela lutasse, ela não conseguia sair. E eu também me senti assim. Foi todo um trabalho de humildade para que eu conseguisse compreender onde eu estava, o que eu precisava e que eu precisava de ajuda. E que as pessoas não iam me abandonar, sair correndo ou não me aceitar por causa disso. Pelo contrário, quando eu me abri com a minha família, eles ficaram muito apavorados, assim, impressionados, que não faziam ideia que eu me sentia daquele jeito, como que eu não tinha dito aquilo antes. Foi muito diferente, sabe, daquilo que eu imaginei.
E eu já estava num momento mais maduro da terapia e das constelações e de tudo mais, então eu não cheguei para eles nessa coisa de me vitimizar, porque eles não iam receber bem isso. Eu já cheguei num momento assim de estava me responsabilizando e estava falando com eles numa boa que eu precisava de ajuda. Eu não estava culpando eles. Então tem isso também. A gente aprender a trazer maturidade para esse momento, sabe? E a quantas coisas esses movimentos de amor interrompido podem conduzir à nossa vida, né? Depois a autora segue trazendo o medo da solidão, os relacionamentos, como que ela vivenciava isso. Ela diz que por um lado ela sentia a dor do abandono, por outro lado ela sentia a força da independência, da vontade de não necessitar de ninguém, porque ela não queria magoar ninguém, ela não queria ser magoada, né? Ela não queria dar trabalho. Ela tinha necessidade de ser boa para todos e ela tinha medo de voltar a ser rejeitada. Então ela ficava naquela dualidade o tempo inteiro e nunca relaxava. Nunca sentia que estava sempre se defendendo do mundo, sabe? E ela diz, daí cita algumas coisas, né? De como ela construiu os relacionamentos dela. Ela diz que sustentava a casa sozinha, com o trabalho dela. Ela procurava, desculpa, sustentava a casa sozinha com o trabalho dela, procurava relacionamentos difíceis e às vezes impossíveis, deixou que abusassem dela fisicamente e emocionalmente, sempre quis agradar, negando ela mesma. Então, ela nunca tinha vontade ou desejo próprio. O outro sempre estava em primeiro lugar, né? Então, ela, às vezes, quando ela achava que tinha voz e vez, que nem a gente diz, né? Ela já começava a se sentir culpada e pensar, não, mas para aí, acho que até aquilo que o outro tá sentindo é culpa minha também, né? E aí, depois na terapia, ela começou a pensar, que amor é esse? Capaz de deixar uma pessoa se autodestruir? Aí, uma das coisas que ela encontrou também, que eu também me identifiquei, ela começou a chegar até as questões das avós dela. A avó materna, bisavó materna, começou a aparecer mais coisas da história. E ela percebeu quanto tão próxima ela estava delas e das histórias, o quanto ela as amava e o quanto admirava o sofrimento delas. E se colocava naquele sofrimento também. Tamanho era o amor por elas que tudo ela fez para segui-las, para ser igual, sofrer da mesma forma, cometer os mesmos erros, sofrer as mesmas dores. E isso aqui tu pode dizer assim, tá, mas por exemplo, eu sou adotada, como é que eu vou olhar para minha família? Eu não conheço ninguém, eu não sei a história. Gente, se a gente coloca uma fila ancestral numa constelação, isso aqui tudo aparece. Esse vínculo de amor. Se a gente coloca pessoas, objetos ou a própria pessoa ali guiando a constelação pelo seu corpo, que é uma coisa que a gente faz muito na autoconstelação sensorial, essas memórias aparecem, esses personagens aparecem. Talvez nem com tanta clareza em alguns momentos, não é necessário ser tão claro, começou na bisavó, na tataravó, mas o sentimento de ressignificado é colocar para fora aquele choro liberado, aquela questão física liberada. Aquele sofrimento que a gente entrega na origem para que seja curado com amor e consciência. Tudo é por amor, sempre é por amor. Mesmo o sofrimento, que coisa doida, né? Isso é muito doido. A gente parar para pensar que os nossos sofrimentos, as coisas que a gente segue, são por amor. Imaginem. No caso dela, que ela pôde conhecer a história, né? Ela conheceu a história da avó e da bisavó, né? Que a bisavó escondeu quem era o pai da avó. Então, era um amor proibido, tinha algumas coisas, né? Ela não sabe muito sobre isso, mas o que importava é que ela tinha percebido a ligação dela com essa história e com esse sofrimento. E ela disse que por isso criou para ela amores proibidos, relacionamentos impossíveis e difíceis. Então, né, às vezes é o amor, aquele amor incondicional, que segue, que imita, que venera, que até adoece, criando para as pessoas situações dolorosas.
né? Então é para que a pessoa possa olhar para aquele passado e ressignificar. Semana passada saiu a carta da os seis de espadas, né? Aquele barquinho com as espadas cravadas assim, aquela família parece indo embora. Tipo assim, chega de lutar, crava essas espadas aí em algum lugar, para de lutar. Pega o que é teu e segue em frente. Segue em frente. A gente pode olhar para essas dores, para esse sofrimento, isso é digno. Isso nos trouxe até aqui. Mas não precisa mais a família calar, a família esconder, aquela coisa de ninguém viu, né? Não, não. Agora a gente pode olhar para isso com amor, ressignificar e trazer a potência disso para a nossa vida. Porque existe uma força, existe uma potência, existe a bênção de fazer diferente. Pensa em como poderia ter sofrido essa bisavó dela como uma mãe solteira, teoricamente sem saber quem era o pai, que ela desconfia que era o patrão, né? Que a bisavó era empregada da casa e tal, e engravidou do patrão. E aquela coisa calada, aquela coisa vergonhosa. Pensem como é que era isso. Como deve ter sido mal falada e criticada, ela diz aqui, né? Mesmo assim, seguiu a vida dando vida. Por isso estamos aqui, sabem? Então tem muitas coisas mais nesse livro, né? Eu trouxe para vocês lerem até essa parte, para que a gente entenda cada vez mais que as coisas estão conectadas, estão super conectadas. Como é importante a gente entender. Lembra que eu contei semana passada? Entender que até uma pessoa que nem era da família influencia. Lembra que eu contei a história da menina que eu constelei, que não conseguia dar certo nos relacionamentos? A gente foi lá na constelação dela e tal, e encontrou a ex-noiva do pai. Aquela noiva lá que o pai tinha terminado o noivado para ficar com a mãe dela. E a dor daquela ex-noiva do pai, que nem é sangue do sangue dela, estava influenciando o fracasso dos relacionamentos atuais dela. Isso nós podemos olhar para o trabalho, nós podemos olhar para a autoestima, nós podemos olhar para tudo. É como se na inconsciência aquele seguir aquele sofrimento fosse uma sentença para a pessoa, né? Parece que nada dá certo. E realmente, muitas coisas podem estar travadas, né? Mas a constelação é tão linda. Se tem alguém aqui que ainda não vivenciou, é tão linda, né? Tem tantas coisas pra gente tirar de bom. A Adriana fazendo coraçãozinho. Depois a gente fica meio viciadinho mesmo em constelação, né? A gente sabe como é que é. Mas não, vamos abolir o fanatismo. Só que realmente tu encontra tanta coisa, faz tão bem. E de uma forma assim que pode ser mais leve no momento que a gente começa a compreender mais, a se conformar mais, a soltar mais as coisas, se posicionar de uma forma melhor. Tem coisas que são dolorosas, são. Por isso, precisamos ser acompanhados num processo de constelação. Quantas e quantas mensagens eu respondo para vocês, quantas e quantas coisas a gente conversa, porque precisa disso, né? A gente encontra as coisas que a gente não fazia nem ideia que estavam influenciando na nossa vida. Isso é muito bom. E por que que a gente, eu brinco, né, que a gente fica meio viciadinho? No bom sentido. Porque a gente quer que todo mundo que a gente gosta faça. A gente quer que todo mundo encontre suas respostas. A gente começa a entender, participar das aulas aqui da segunda-feira e dizer assim: ah, mas essa minha amiga tá me falando isso, mas a Jéssica falou de um padrão lá assim, assim, assim. Daqui a pouco vocês estão entendendo o que que aquela pessoa tá passando. Vocês já estão vendo além também. Dizendo assim: olha, quem sabe tu vai fazer uma constelação, é ou não é assim? Porque eu tinha essa questão, encontrei assim, assim, pode ser uma coisa que tu não tá vendo. A pessoa tá lá longe investigando uma coisa nada a ver com aquele problema que ela tem. Ou se sentindo errada e culpada por aquilo que ela não consegue resolver. Só que não tá nas mãos dela. Ela não vai dar conta sozinha, sabe? Então é legal, né? É legal a gente estudar esses livros, a gente estudar esses textos, trazer mais conhecimento e poder aplicar na nossa vida. Mais importante do que vocês estarem aqui participando dessa aula ou assistindo a gravação
é vocês praticarem esse conhecimento. Tu chegar num ponto da tua vida de tu olhar para um problema, não se desesperar e dizer assim, para aí, o que que isso aqui tem para me ensinar? O que que eu preciso encontrar disso aqui que eu não tô vendo? Só um pouquinho. Essa aqui não é a minha realidade, não é a realidade que eu mereço. A gente saber que a gente tá aqui merecendo amor, merecendo paz, merecendo religar todos esses movimentos de amor interrompido. Que a construção nossa muitas vezes é inconsciente. Nós precisamos trazer consciência, entende? Alguém tem perguntas a respeito disso? Eu vou tirar umas cartinhas para nós hoje. Ai, adoram, né? Vocês adoram. Ai, ai. Já tô marcando as leituras de tarô, tá? Da semana aí. Quem ainda não falou comigo e tiver interesse, fale comigo. Tô marcando os horários já preenchendo as vagas aí que eu disponibilizei. Para fazer as leituras no Zoom, né? Fazer um pouco diferente, a gente se aproximar mais. Perguntas a respeito desse estudo? Senão já daqui a pouco eu já vou tirar as cartinhas. Eu quero que vocês intencionem. Se tiver alguém escrevendo perguntas, pode continuar, tá? Que eu respondo. Quero que vocês intencionem aí. Nós vamos sempre ir trabalhando de acordo com os sentimentos de vocês, tá? O que que cada um aí tá sentindo. O que que tu sente que é a tua maior dificuldade hoje? Principalmente em relação à tua família. O que que tá mais difícil de lidar? Qual o sentimento mais presente? Tu consegue nomear isso? Você conecta, te conecta contigo. Se precisar, fecha um pouco os olhos. Observa como que o teu corpo se sente. O que que começa a vir aí para ti? E eu quero que cada um de vocês se pergunte. Peça e se pergunte, né? Por favor, me mostre com clareza e com amor o que eu preciso aprender com isso. Por favor, me mostre com clareza e com amor quais as bênçãos eu posso encontrar nisso. Observem se vem alguma coisa, alguém na memória, alguma sensação física. Acolham. Não precisa tentar entender tudo. Pedindo para que o teu corpo, para que a tua memória física, para que a tua consciência, para que as tuas bênçãos familiares, força dos teus ancestrais possa trazer para ti clareza. E eu quero que cada um de vocês agora pense se vocês vão escolher número um ou número dois. Podem escrever quem quiser. Vi que a Marinesa ele já escreveu. Saíram cartas bem bonitas. Adoro. Tarô é tudo de bom. Vamos lá. Hum, Ótimo. Todo mundo já escolheu sua cartinha? Um ou dois? Muito bom, gente. Olha, vamos lá. A carta número um, tá? Quem escolheu o número um? Lembrem que a tiragem do tarô sistêmico, ela é uma constelação.
tá bom? A carta que saiu para vocês, número um, é o Valete de Paus. O Valete de Paus, o Valete, né? Ele diz assim que tem algumas imaturidades ainda, é um jovem que precisa crescer, mas o mais importante que tem o querer de crescer. Então nota-se assim uma pessoa que já está olhando para o que existe de aprendizado naquela experiência. E não mais um apego na dor, um apego assim, né, numa coisa que não vai levar para frente, tá? Então mostra que precisa de mais maturidade, de um exame maior a respeito das coisas. E o naipe de paus ele traz muito esse crescimento espiritual. Que bênção esse problema, ou esse sentimento traz para ti? Crescimento espiritual, ressignificar. O Valete de Paus ele é um jovem que quer crescer, ele quer se tornar um rei. E esse problema para ti está trazendo brotos de vida nova. Está trazendo poder, está trazendo vida. O vermelho e o amarelo trazem o calor, trazem o poder. Lá atrás tem as pirâmides, tem energia, tem força. E chama para uma plena conexão com Deus. Então, para quem escolheu a carta número um, é preciso uma confiança, é preciso uma conexão com Deus, é preciso tu te ligar mais na tua fé para amadurecer. Não é o conhecimento superficial que vai trazer solução. E essa carta mostra que o que é sistêmico, tu já compreendeu. A raiz em si já está compreendida. Então, às vezes a gente fica ali, eu quero constelar mais um pouco, quero constelar mais um pouco, quero constelar mais um pouco. Só que tem coisas na nossa vida que o amadurecimento a gente vai mostrar na atitude, nas escolhas e nas atitudes. Então, o Valete, ele diz assim, tu sabe o que tu precisa fazer. Mas agora é demonstrar a maturidade de realmente fazer. Se tornar um rei, se tornar uma rainha, por esses brotos de vida nova. Tá bom? Número um, muito bom. Muito bom. Já mostra alguns passos dados, né, nesse conhecimento. Número dois, também saiu uma carta linda. Todas são lindas, né? Todas têm sua beleza. O três de paus. Duas cartas de paus, né? Esse masculino, esse erguer, esse fazer o que precisa ser feito, esse crescimento espiritual. Muito bom mesmo. O naipe de paus é do elemento fogo, é do elemento da ação, do elemento da vida, o espírito que dá a vida, né? Cada um sendo animado pelo seu espírito, digamos assim. E o 3 ele tem a ver com a profissão, com esse feminino, com essa ligação com a mãe, com algum movimento de amor interrompido mais ligado ao feminino, tá? O 3 de paus, ele representa essa carta Jesus olhando para o rio. É, também essa conexão com Deus, também esses brotos de vida nova, mais ligado ao talento, à profissão, a esse problema, essas questões, estar te trazendo um material para tu evoluir profissionalmente e, quem sabe, a tua profissão estar ligada à solução dessa questão. Por exemplo, eu utilizo a minha história, o que já venho curando, o que ainda não está curado, para vir aqui falar para vocês, para usar nos atendimentos, para dar minhas aulas, para trazer meus exemplos. Eu uso a minha história, a minha vida, os problemas que eu já superei, para trazer força e exemplo e que mais pessoas possam se resolver. Entendem? Nesse sentido. Então, olhar quais as bênçãos esse teu sentimento está trazendo para que tu possa entender realmente a tua missão e o teu talento. O que que tu coloca para fora a partir de agora? Não só por meio da profissão, mas às vezes a gente, dentro do nosso trabalho, a gente tem aquela coisa mais de ser uma referência para as pessoas, de dar um conselho, das pessoas quererem que a gente ouça elas. É uma carta que traz muita abundância, muito sucesso. Esse rio, ele fala de sucesso, de abundância. Fala também de ganhar dinheiro com aquilo que tu sabe fazer, ver o quanto tu pode. Às vezes esse teu problema e esse teu sentimento tá te limitando de ver essa potência.
Os barquinhos ali, bem pequenininhos lá no Rio, eles estão dizendo que os antepassados já te deram as bênçãos para seguir. Então siga, saia da estagnação, siga, te conforma, busca um jeito. Bonitas, né? Bonitas, bonitas. Alguém tem perguntas? Temos mais 1 minuto de aula. Ai, como eu tô pontual. Tô orgulhosa de mim mesma. Que eu tava sempre às 20h39, 20h39, sempre me atrasando. Agora eu tô prestando mais atenção, que nós temos a turma das 8h30 para seguir, né? Gente, se alguém tiver pergunta, se alguém não entendeu alguma coisa, converse comigo depois, tá? Me fale como vocês se sentiram. Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Esses dias me perguntaram, né? Semana passada, às vezes eu nem me dou conta, eu acho que já fica subentendido, mas não. Esse grupo das 8h30 é um grupo onde a gente faz tipo uma terapia de grupo mesmo, tá? Também é um grupo de constelação, onde tem prática, onde tem abertura para as pessoas realmente se abrirem, falarem, desabafarem e a gente fazer movimentos sistêmicos de acordo com aquilo que as pessoas estão precisando. Às vezes em grupo, às vezes individualmente, trabalhando exercícios de acordo com aquilo que as pessoas precisam. Então, quem quiser vir fazer parte, quem sentir o chamado, que as pessoas estavam reclamando que eu terminava o grupo aqui e elas ficavam com um gostinho de quero mais e não sabiam o que fazer, porque eu não falava. Então hoje eu tô falando, tá? Quem quiser vir fazer parte desse grupo, é um grupo de mensalistas, tá? É um grupo de mensalidade recorrente. A pessoa participa 1 mês desse grupo terapêutico e a mensalidade é R$ 97 para participar toda segunda-feira. E também para ter o meu acompanhamento individual também pelo WhatsApp, tá? E também pelo grupo. As coisas que vocês precisam eu atendo, eu converso, eu venho trazendo. Então, quem se interessar, quem sentir o chamado, pode conversar comigo para vir fazer parte. É um ambiente seguro, onde as pessoas vêm se abrindo e sabendo ouvir sem julgamento, se identificando umas com as outras. É bem importante, assim, esse grupo tem um lugar bem importante no meu coração, no coração de quem participa também, tá bom? Um grande beijo para vocês. Daqui a pouco eu posto a gravação lá, mais tarde. E compartilhem com quem vocês quiserem também, tá? E as alunas do grupo das 8h30 sigam aqui comigo, tá bom?